Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 14 de maio, estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa, cujo evangelho é o de João 14, de 15 a 21. Pegarei alguns fragmentos deste santo evangelho, que na verdade é uma continuação do evangelho do domingo passado, onde Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Então é importante, no evangelho de hoje, observarmos que Jesus se dirige aos apóstolos e também, através deles, a cada um de nós, despedindo-se antes mesmo de voltar para o Pai, confirmando que ele veio da parte do Pai. Então eles vão ficar tristes, é claro, é normal, esse relacionamento humano estreitado entre Jesus e os discípulos foi muito grande, né? Mas o Mestre os consola, dizendo-lhes que pedirá ao Pai que envie o Paráclito, que ficará conosco eternamente, e acrescenta: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Outrora a palavra, então, Paráclito, como nós sabemos, ela era empregada para designar quem defendia o réu, ou mesmo quem ficava ao lado do réu. Então, assim, Jesus, sabendo que os seus discípulos vão enfrentar muitas dificuldades no anúncio, no testemunho do ressuscitado, ele quer lembrar aos discípulos que eles não estarão sozinhos. Por isso o trecho do evangelho de hoje faz, assim por dizer, parte do que nós chamamos do discurso de despedida, que na verdade começa no capítulo 13 e se estende até o capítulo 17. Hoje nós estamos no capítulo 14. Então Jesus quer deixar essa marca, que é, assim por dizer, o mandamento, e ao mesmo tempo dando algumas orientações, antes mesmo dele partir e deixar a comunidade dos discípulos. Então os discípulos estão um pouco abalados diante do iminente desaparecimento ou da partida de Jesus. Então, no texto nós observamos que temos dois temas fundamentais no evangelho de hoje. O primeiro é o tema do amor. E o segundo, então, é esse que nós falamos, o Paráclito, que é o Espírito Santo. Então vamos falar sobre o amor, para entendermos melhor esse santo evangelho. Então Jesus fala exatamente aos discípulos, mostrando que existe uma forma de superar esse medo e, ao mesmo tempo, essa separação de Jesus física e a própria morte. Então nós falamos isso na reflexão do domingo passado. Então essa forma é o amor. O amor é que suplanta tudo. Se vocês me amarem, vão observar também os meus mandamentos. Então aí está o sentido que Jesus vai dar, e que na verdade é uma ausência física, mas uma marca mais profunda do amor. Então, pouco antes, ele havia já deixado também à própria comunidade essa chamada regra de ouro, que é o segredo da felicidade e a carteira de identidade do cristão no mundo, que é o amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Capítulo 13, versículo 34. Então, aí está, assim por dizer, a síntese de todos os mandamentos de Jesus. E por isso nós carregamos essa identidade do cristão no mundo. A marca do Cristo ressuscitado é o amor. O amor é o sinal da vida. É aquilo que Jesus oferece ao vencer o pecado e a própria morte. Então, ele vence como? Não combatendo com arma, com espada, nada disso. Não combatendo como instrumento bélico, mas com amor mesmo. Portanto, o critério para também saber se nós cristãos somos seguidores ou não de Jesus é a capacidade desse amor. Esse amor mútuo, não somente dentro da igreja, mas sermos sinais desse mesmo amor para o mundo. Isso é uma coisa importante, né? O amor de Jesus, que ele veio trazer, é um amor que traz a vida plena, né? A vida plena para todos.
Por isso, sempre vários papas falam da cultura de morte, não a violência. Porque o amor, ele traz a paz. Como nós vimos no Domingo da Misericórdia, Jesus oferecendo a paz e dando, através do sopro, o Espírito Santo. Então ele demonstra, sim, Jesus, que amar é um compromisso pessoal, indispensável para nós sermos discípulos dele, né? Então aquele que tem os meus mandamentos e os observa, esse sim me ama. Então amar é essa ação que se prolonga, a ação de Jesus, através de nós que representamos e somos a comunidade dele. O amar que Jesus diz aqui é dar a vida, ou seja, oferecer integralmente a vida consumida inteiramente, né, pela causa de Jesus. Assim como Jesus ofereceu a sua vida pela causa do projeto do Pai e também para a salvação de todo o gênero humano. Então o Pai que manifestou a sua bondade em Jesus, ele então vai devotar também, através desse mesmo Jesus, a cada discípulo dele, esse amor que foi revelado pelo Filho. Então, o discípulo será, assim por dizer, uma manifestação, ou mesmo uma epifania, como nós falamos, deste amor de Deus no mundo. Não queremos ver fisicamente mais Jesus, nem tampouco a Deus. A Deus ninguém viu, mas o Filho do Pai, o Filho do Homem, revelou a cada um de nós quem é esse Deus. Então, assim como nós temos o amor revelado, né, do Pai através do Filho, e o Filho que abraça a obra do Pai através de um ato de amor, então esse mesmo amor que tem do Pai e do Filho, através da presença do Espírito Santo que nos guia, que nós vamos manifestar esse mesmo Cristo morto e ressuscitado através do sinal do amor. Temos agora uma outra imagem, que é a imagem do Espírito Santo. Esse Espírito da verdade, né? Quem está falando, o defensor. O defensor é o Espírito Santo que permanece para sempre na vida da comunidade. O tempo que nós falamos é o tempo da igreja, guiada pelo Espírito Santo. Então, ele é chamado de Espírito da verdade. Isto é, aquele que estará sempre presente em todas as ações dos cristãos, e ao mesmo tempo na defesa da liberdade, da própria vida, e dando também coragem a cada discípulo para poder anunciar esta verdade de Jesus, como nós cantamos no canto pascal, né? Esta verdade vai anunciar a toda a gente com alegria cantar. Então é através do Espírito que nós falamos que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor. Então é o Espírito de Jesus mesmo, né? Que é o Espírito que Jesus nos dá, é o Espírito da verdade. Por isso, esse Espírito da verdade é, assim por dizer, a memória dessa fidelidade de Jesus na vida da comunidade cristã. Esse Espírito Santo dado vai fazer memória de tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, e agora eles vão, diante do mundo, anunciar, proclamar tudo aquilo que aprenderam do Mestre. Então, esta verdade não caminha numa direção vazia, né? Não é uma verdade que decepciona. E o Espírito é, assim por dizer, também, não somente essa memória dos ensinamentos de Jesus, mas a própria ação do Senhor Jesus, que continua presente na comunidade. Ele ascende para o Pai, mas não nos deixa órfãos. Vem um Espírito que nos dá força na missão, faz recordar os ensinamentos de Jesus, e ao mesmo tempo fortalece a comunidade. Então eu sempre gosto de dizer que o Espírito Santo é uma nova maneira de Jesus estar presente através de nós, né, no meio de nós. Ou seja, está presente na sua comunidade. Então, o Evangelho de hoje ele quer afirmar também que o mundo, né, não vê esse Espírito da verdade. Esse Espírito é para aqueles que foram assinalados pela graça, marcados, assim por dizer, pelo sinal do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e vence o pecado e a própria morte. Então, é para os discípulos que não se sentem fracassados com a morte de Jesus. Então o mundo vê simplesmente Jesus até o madeiro da cruz, não consegue avançar para a verdade mais plena, para um sentido mais pleno do amor de Deus, que é mais forte do que o pecado, a cruz e a morte. Então a comunidade cristã deve viver desse amor, experimentar esse amor na força do Espírito de Jesus. E esse amor oferecido é um amor que, na verdade, é o doador da vida, esse mesmo Espírito que é o doador da vida. Esse Espírito já está presente, portanto, em cada um de nós e permanece também conosco. Não podemos, então, duvidar da presença do Espírito em nós. Então, assim, porque o próprio Cristo se manifesta ainda a nós, está presente na igreja, cada um de nós, no amor e no Espírito que habita em nós, faz todos nós cristãos revivermos
não é? Essa trajetória de Jesus, o ensinamento de Jesus, apontando para a verdade, mudando e transformando muitas vidas, e que possamos então, a partir desse Santo Evangelho, viver essa experiência do Espírito, ou seja, é viver uma vida autenticamente cristã. Esse é o sentido que nós temos da liturgia da palavra de hoje como um todo e do Santo Evangelho. Então que possamos, estimulados por esse Santo Evangelho, seguir as orientações do Paráclito, ouvindo sempre os apelos de amor que ele tem a nos fazer, como sinal do Cristo presente em nossas vidas, a todos os irmãos e irmãs. Que possamos então viver essa generosidade no Espírito, de servir a esses irmãos apresentando a salvação e o amor de Deus que se manifesta na cruz, na vitória sobre a cruz e o pecado, e esse deve ser o nosso sinal maior no mundo, que é o amor de Cristo Jesus. Que possamos viver esse amor e jamais distanciar dele. Levemos esse amor no mundo e aos corações mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.